Oi, tudo bem com você? Meu nome é Reginaldo Mota, mas pode me chamar de Regis. Eu sou estudante de engenharia de computação, desenvolvedor web e desenvolvedor de games, né? E nesse vídeo é a continuação da playlist Lógica de Programação, né? Que eu tô aqui ensinando todos os conceitos que circundam ali a lógica de programação. Para isso eu estou utilizando a linguagem Python. E se você não viu os outros vídeos da playlist, clica aqui no canal, entra na aba Playlists e procura a playlist Lógica de Programação, que você vai poder ver. Nós já vimos vários conceitos, como o que são algoritmos, por que utilizamos computadores, nós já vimos o conceito do que são variáveis, como utilizá-las, nós já aprendemos a instalar o Python, o Jupyter. Então, se você tiver algum problema relacionado com esses tópicos, vai na playlist, lá tem os outros. Já tem acho que 5 ou são 6 vídeos antes desse. Então, se tu tá meio perdido, volta e vê os anteriores, tá certo? Nesse vídeo nós vamos começar a falar sobre operadores. Como operadores é um conteúdo maior, eu vou dividir em 4 vídeos, ou 5 ou mais, vai depender aí. Um para cada tipo de operadores. E no vídeo de hoje serão os operadores aritméticos. Então, simbora pro vídeo. Bom, agora vamos lá. Operadores. Operadores, ele nada mais é do que a forma, né, a ferramenta do código que manipula as informações, né? Então a gente já tinha visto anteriormente que a gente está utilizando operadores aqui sem nem falar nada, né? Tipo, igual é um operador de atribuição, o mais é um operador aritmético, né? E, bom, tá. Quais são os tipos, né? Ele é uma coisa que é feito para a gente manipular essas informações, essas variáveis, né? Então, quais são os tipos de operadores que a gente tem? Bom, a gente tem aqui, ó, todos esses tipos de operadores aqui, né? Esses últimos dois aqui, normalmente, depende da linguagem de programação, porém, esses de cima tem toda a linguagem de programação, certo? Operadores aritméticos, operadores de atribuição, operadores de comparação e operadores lógicos, vão ter em todas as linguagens. Esses dois últimos, em Python tem, e provavelmente outras linguagens também vai ter, mas não é uma regra, é uma exceção. Então, a gente vai estudar aqui porque a gente está estudando Python e para que a gente precisa saber que eles existem, mas não é uma regra que vai ter em toda a linguagem de programação. Então, tem que ver qual é a linguagem que você está trabalhando, que você vai conseguir realmente utilizá-los, certo? E o primeiro aqui são os operadores aritméticos, né? Operadores aritméticos são os operadores que fazem cálculos. Basicamente é isso. E em Python a gente vai ter aqui, ó, esses 8 operadores, 7 quer dizer, esses 7 operadores aqui, que basicamente vão ser os operadores de soma, subtração, multiplicação e divisão. Os restos, a divisão inteira, resto de divisão e exponenciação, né? Que eu vou fazer aqui outro notebook para a gente conseguir trabalhar aqui a questão dos operadores, né? Então, bom, vamos aqui para o operadores. Bom, vamos começar aqui pelo primeiro, né? O mais coisas que são os aritméticos. A gente tem os operadores aritméticos, que eles primeiro operador, né, o operador da soma. A gente, vamos pegar aqui, ó, duas informações aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó, número 1 vai ser 6 e número 2 que vai ser 8. 8. Então aqui, ó, vamos ver aqui, ó, operador da soma. Vou apresentar aqui logo uma coisa importante. Lembra que quando eu estava fazendo as coisas que eu estava imprimindo, imprimia o 1, aparecia 6 aqui, né? Número 1. Se eu botasse o número 2, aparecia só 8, né? Mas e se eu quisesse que aparecessem os dois? Bom, para isso a gente tem uma estrutura, uma função, né, do Python, que é a função print, que serve para imprimir. Então você vai colocar aqui, ó, print e o número. Aliás, o que você quer imprimir, nesse caso vai ser a variável número 1 e número 2. Quando você colocar, ele vai imprimir os dois valores aqui para você, certo? Então, bom,
Basicamente é isso. A gente vai utilizar agora print para conseguir imprimir aqui, para que a gente não precise ficar tipo tendo que colocar sempre o último que a gente queira enxergar, certo? A gente quer enxergar todo mundo. Então vamos lá. Digamos que eu queira somar, né? Eu posso simplesmente usar o operador de soma, o mais mesmo. Número 1 mais número 2. 14. Inclusive, eu consigo criar uma variável resultado e receber essas informações. Ó. Número 1 mais número 2. 2 ó. E aqui ó, eu posso pedir para imprimir o resultado. É a mesma coisa. Se eu modificar aqui, ó. Modificar também. E ó, isso que é interessante, ó. O número 2 é utilizado aqui. Olha, no final eu vou te mostrar uma coisa bem interessante. Mas, isso que aguardei. Ó, outro operador. Não é um operador de subtração. Né? Aqui a gente pode pegar aqui o nosso resultado de novo. A gente pode reutilizar a informação, né? E ó, menos. Ó, print. Resultado. E aí? Menos. Inclusive, a gente pode colocar isso aqui também no print. Ó. Print. Agora, como é um texto, a gente tem que colocar entre aspas. Pode ser aspas duplas ou aspas simples, certo? A gente coloca aqui. Que aí vai aparecer aqui exatamente o que a gente está fazendo. Fica até melhor. Soma 7. Subtração 5. Ó. Agora vamos mostrar aqui a multiplicação. Basicamente é igual na matemática. São todos os valores, todos os operadores que a gente tem na matemática, eles vão funcionar exatamente igual aqui. Né? Todos não, né? Mas tipo, os básicos, né? Multiplicação. A gente está tratando aqui, ó, número 6 e 1, né? Vou botar, muito mais modificar isso aqui, vou botar 2 aqui e 3, tá? Aí, 2 mais 3, 5, 3 menos 1, 3 menos 2, 1, 3 vezes 2, 6. Então tá funcionando normalmente aqui. A gente também pode, deixa eu copiar e colar aqui, ficar mais rápido. A divisão, né? Divisão. Aqui o símbolo é a barra. E, olha lá, dividir 3 por 2 deu 1,5. Perfeito. Então aqui a gente tem aqui, ó, os operadores de... os padrões, né? Aqui os operadores de divisão. Uma coisa interessante aqui que você já pode ter percebido é que quando eu quis trocar aqui, eu troquei aqui o 6 pelo 3, né? E o 1 pelo 2. Você viu que eu consegui modificar todas as operações que eu já tinha feito. Né? Então, imagine que ao invés de número 2 aqui, eu tivesse o próprio número, né? Tivesse tipo 6 dividido para 1 e eu queria transformar em 3 dividido para 2. Todo lugar onde tem número 1 aqui, número 1 aqui, número 1 aqui, número 1 aqui, eu teria o trabalho de vir aqui, apagar ele e digitar número 1. Né? Aliás, e digitar um novo número. Né? Teria que apagar o número que estava aqui e digitar um novo número. Quando eu utilizo variáveis, como é um apelido, esse apelido não mudou, né? Mas o valor desse apelido muda. E muda automaticamente em todos os lugares onde eu chamo esse apelido. Então, é por isso que é tão útil assim utilizar as variáveis. As variáveis elas facilitam muito. Toda vez que você muda a informação, mas a forma como você vai manipular ela não muda, a variável ela se torna muito importante, certo? E aqui a gente viu todos os operadores simples da aritmética, mas ainda faltam alguns, né? A gente também tem o operador, que é o operador do divisão inteira, né? Divisão inteira, basicamente, ela recebe dois sinais de divisão normal. E, bom, nesse caso aqui, que ela vai fazer a diferença aqui, ó. Aqui é um número decimal, tem vírgula, né, tem ponto, e aqui a gente tem um número inteiro. Nesse caso não faz tanta diferença, porque os dois são 2,
Mas vamos pegar aqui um resultado que dá quebrado, por exemplo, 8 por 3, né? 8 dividido por 3, ó, dá 2,666. Só que, digamos que eu não queira a parte quebrada, eu quero que ele divida e arredonde para baixo. Então a gente tem aqui o nosso 2, né? Que é o valor da divisão inteira de 8 por 3. Né? É igual quando você fazia a divisãozinha lá, né, no ensino fundamental, lembra? Que você botava tipo 8 dividido por 3, aí ficava 2 vezes 3, 6, aí ficava valor 2 e resto 2, né? É exatamente isso que a gente vai fazer aqui, que a gente também tem um operador de resto, né? Ou melhor, o operador que a gente chama de módulo, que é o porcentagem. Toda vez que a gente pega aqui a porcentagem, a gente vai ter esse resto da divisão, que é a parte que sobra, né? É o que sobra, você faz a divisão inteira, né? Ó, 2 por 3 dá 2, né? Então 2 vezes 3, 6. Então o resto de 6 para 8 faltam 2, né? Então é o resto da divisão. E esse resto de divisão ele é muito importante, principalmente quando a gente quer tratar com números, por exemplo, para saber se um número é divisível por outro. Porque toda vez que a gente tem um número que ele é divisível por outro, por exemplo, 8, 2, o resto vai ser 0. Então, toda vez que você tem um resto 0, você tem valores que são múltiplos um do outro. Aliás, não múltiplos um do outro, porque se fosse 2 por 8, também seriam múltiplos um do outro, né? Porém, sobra resto. Mas você teria um número que está sendo divisível por um divisor dele, né? Ou melhor, né? O número 1 é múltiplo do número 2. Então, sobra o resto 0. E o último, que é uma coisa muito legal de Python ter isso, que normalmente não tem, que é o de exponenciação. De exponenciação, né? Basicamente você consegue, com 2 aqui, ó, você consegue pegar esse número e elevar nessa potência. Então, por exemplo, a gente está aqui ó, com o número 1 sendo 8 e o número 2 sendo 2. Então a gente teria aqui ó, 8 ao quadrado, né? 8 elevado ao expoente 2. E se a gente roda isso, a gente tem aqui ó, 64. Porque 8 ao quadrado é 64. Então é isso. Uma coisa interessante aqui também, que não é o foco daqui, mas a gente pode mesmo brincar, é uma coisa que é um texto formatado, né? A gente pode colocar, se você coloca um F antes das aspas, né? E coloca aqui, ó, você consegue criar um texto formatado. Você consegue colocar aqui, ó, o valor, ó, aí você consegue digitar valores aqui, né? Textuais mesmo. E colocar. Só que, ó, pô, eu não queria que aparecesse esse resultado, eu queria que aparecesse o valor do resultado, né? Então, como é que eu faço? Eu posso pegar aqui, ó, e colocar entre chaves, né? Entre chaves. Então, ó, 8 mais 2 é igual a resultado, que é 10. 8 mais 2 é igual a 10. Perfeito. Não, mas não quer... eu vou mudar aqui. Vou mudar aqui para 9. E 8 mais 2 igual a 11, tá errado. Tá errado por quê? Porque aqui a gente utilizou o resultado, botou o apelido exato, né? Aqui não, aqui a gente colocou só um mais, né? A gente colocou valores fixos. Então a gente pode fazer a mesma coisa lá pro número 1 e número 2. Né? Então aqui, ó, agora sim, o texto ele vai ficar também variável. Né? Então toda vez que você quiser fazer um texto variável, com variáveis, né, aqui, com os valores das variáveis, você pode fazer isso. Ele vai transformar isso aqui num string normal, bonitinho, e vai apresentar o teu texto lá formatadinho. Então aqui a gente pode até melhorar a forma como a gente fez isso aqui e escrever aqui de uma forma mais bonitinha lá, na hora que a gente for imprimir, que a gente vai saber exatamente sobre o que se trata as operações que a gente está trabalhando, certo? Eu só tô copiando e colando mesmo. Pronto. Olha aqui, ó. Olha, 9. E aqui a gente pode até, realmente agora a gente pode tirar isso daqui. Agora não precisa mais tanto. Vou ver se até atrapalha isso aqui agora.
vamos deixar aqui comentado, né? Lembra que comentários são abandonados pelo, pelo computador. O computador finge demência e esquece da existência deles. Então, comentários são formas que a gente utiliza para representar alguma coisa ali que o código em si ele não representa. Certo? Nesse caso aqui ele representaria muito bem sozinho, mas aqui para você entender o que a gente está mexendo, é bom ter um comentáriozinho aqui. E aí, todas as nossas operações aí, né? 9 mais 2, 11, menos 2, 7. E aí a brincadeira, né? E aqui a gente poderia, sim, né? Modificar isso daqui, o número que a gente quisesse, né? E aí, imagina, fazer 11 elevado a 72 ia ser um trabalhão, né? Talvez não com a calculadora, mas, né? Não deixa de ser uma coisa chatinha. E você consegue aqui essa informação muito rápido com o computador. E todas as informações. Pense nisso. Imagina que você queira fazer todas essas operações para vários pares de números diferentes. Com um código aqui, você simplesmente trocaria esses valores aqui. E você teria os resultados. Aqui está até demorando, porque o número é grande. Mas chegou na resposta, e que resposta gigante, né? Isso aqui para você fazer na calculadora talvez não daria tantos dígitos assim, e a precisão seria menor. Mas é isso. Operadores aritméticos são basicamente isso. E aí, conseguiu aprender como funcionam os operadores aritméticos, como utilizar o Python como se fosse uma calculadora? Então, saiba do seguinte, operadores aritméticos são muito importantes e toda linguagem de programação precisa ter operadores aritméticos, porque sempre serão necessários fazer operações de soma, subtração, divisão, módulo, resto, multiplicação, entre outros. É claro que, note, o operador de exponenciação, por exemplo, existe em Python, mas não é obrigação ter em outras linguagens de programação. Nem toda vai ter. Então, cada linguagem de programação vai ter seus operadores específicos, porém, somar, subtrair, dividir, multiplicar, tenha certeza. Esses operadores vão existir em toda linguagem porque são operações básicas da matemática. É sim necessário, é sim obrigatório. Tá certo? Te vejo no próximo vídeo que nós vamos falar sobre operadores de atribuição, certo? E não é só o igual. Então, se te restou alguma dúvida sobre operadores, deixa aqui nos comentários. Se tem alguma sugestão, alguma coisa, deixa aqui nos comentários que eu vou estar lendo todo mundo, respondendo todo mundo. E caso você queira alguma coisa um pouco mais específica, que não tem relação com isso, mas tem relação com programação no geral, computação, tecnologia, manda lá no oregis.dev no Instagram, que eu vou estar também respondendo todo mundo que mandar mensagem lá. Muito obrigado pela atenção e te vejo no próximo vídeo.